Oi, gente, eu sou a Nanda. Hoje eu faço e ensino a fazer pães. Mas muitas pessoas perguntam para mim como é que tudo começou. Tem muita gente que não sabe o que eu fiz antes de começar a fazer pão, a trabalhar com padaria, né? Não padaria, loja propriamente dita. Então vamos lá que eu vou contar essa história bem longa, que começa lá antes de 1995, que foi quando eu concluí o ensino médio aqui no Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro. Na época que eu estava no colégio, eu gostava de todas as matérias, eu sempre fui nerd, sempre gostei de estudar tudo, nunca tive vergonha disso. E naquela época, e até pouco tempo atrás, eu sempre gostei muito de fazer resumos, de ter um caderno assim impecável, e eu sempre estava atrás de consumir mais conhecimento. E eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu gostava de tudo. E aí quando eu fui fazer o meu teste vocacional, deu para qualquer coisa, eu podia fazer o que eu quisesse, né? E era uma grande confusão mental para minha cabeça, e papo vem, papo vai. Meus pais eram dentistas e eu gostava muito, assim, eu queria engenharia de computação, queria direito, odontologia, porque eles eram dentistas, seria cômodo. No final da história, acabei fazendo vestibular para direito e para odontologia, e acabei fazendo odontologia por comodidade mesmo, não tenho vergonha de falar, porque eu não tinha assim certeza do que eu queria. Eu queria muito fazer química, trabalhar com química, mas eu não entendia e eu não tive muita orientação e, sério, hoje com tudo que eu vivi, eu acho que na realidade eu não procurei, porque se eu quisesse mesmo eu teria procurado naquela época. Bom, aí eu fiz odontologia e quando eu formei, eu gostava, sabe? Assim, pra época, acho que eu gostava. Só que quando eu formei, eu já não queria clinicar como dentista. Aí, acreditem ou não, fui fazer um curso, academia do concurso público. E meu pai pagou muito feliz, porque meu pai achava que eu tinha que fazer um concurso e ter estabilidade, e ele achava que a odontologia não dava isso, né? Porque ninguém assina carteira de dentista, nem naquela época, nem nos tempos de hoje. Então eu comecei a fazer aquilo, mas assim, era muita coisa, não tinha nada a ver comigo. Aí eu falei, eu quero fazer uma especialização, eu acho que se eu fizer uma especialização em odontologia, eu posso gostar mais, porque eu não queria clinicar coisas tipo restauração, cárie, eu não queria fazer isso. Então a minha mãe me ajudou, eu tinha um dinheiro guardado e a minha mãe complementou e pagou grande parte da minha especialização em ortodontia. E aí eu fiz ortodontia. E paralelo a isso, vamos contar aqui um parênteses bem grande, eu sempre gostei de comer e de cozinhar. E a minha mãe era uma cozinheira fantástica. Minha mãe era dentista, mas ela cozinhava muitíssimo bem, ela cozinhava qualquer coisa. E aí eu nunca conseguia fazer as coisas, a minha mãe deixava eu fazer pouquíssimas coisas, e dentro das pouquíssimas coisas que ela deixava eu fazer era bolo e suco. Então ela me ensinou bem cedo a preparar bolo e fazer sucos, por incrível que pareça. E no colégio eu também fazia sanduíche natural, a minha mãe fazia, eu ajudava ela, e aí eu vendia lá no colégio, tá? Pra você ter noção que o negócio da comida sempre esteve me rodeando e eu nunca percebi, né, que era aquilo. E eu gostava de vender também. Então assim, a minha irmã levava o sanduíche natural e eu também levava, só que a minha irmã sempre voltava com coisa para casa e eu nunca voltava, eu sempre vendia tudo. E muitas vezes eu vendia até os sanduíches dela, tá? Então eu gostava muito de trabalhar com alimentos e gostava de vender também, mas vai passando, né? Aí fiz a odontologia, passou o tempo, fiz a pós-graduação, como eu já falei para vocês, e eu não cozinhava muito bem. Até que chega a necessidade, você vai morar sozinho, você começa a cozinhar, né? Você faz suas coisas, seu filho nasce e você começa a perceber que realmente você tem que cozinhar. Então eu nunca tive um dom, eu nunca, sabe, fui assim, nossa, expert, tudo dava certo na minha vida. Nasci cozinhando, né? Nasci chefe. Não existia isso pra mim, né? E minha mãe era aquela coisa, né? Tudo que ela botava a mão ficava fantástico. Então eu queria muito ser como ela. E aí tá, foi passando o tempo, fui começando, a gente aprende a fazer as coisas, a gente dá as cabeçadas e aprende. E aí nesse meio tempo a minha mãe teve uma recaída, porque em 95 ela tinha tido a primeira vez um câncer de boca, né, um câncer oral. Ela operou e fazia os controles e desde então, passados assim quase 10 anos, a gente achava que ela estava curada e ela não estava curada. E o troço voltou numa violência que assim esbagaçou minha mãe, né? Tanto é que a minha mãe morreu por causa desse câncer. Só que uma vez eu estava no consultório e a minha mãe foi trabalhar, ela já estava muito magra, muito debilitada, ela não conseguia falar direito, ela escrevia no papel para os pacientes entenderem o que ela estava falando.
era complicado até para eu entender o que ela estava falando. Assim, pelo telefone eu não entendia minha mãe falar, muitas vezes, depois que ela vinha de uma operação, porque cada vez ela ficava mais mutilada. Então, assim, e ela trabalhava feliz. E quando eu vi ela trabalhando feliz, eu falei assim, gente, a pessoa tá mal e tá aqui no consultório atendendo feliz, e eu não tenho essa felicidade. Tipo, acho que realmente não é pra mim, acho que eu não devo continuar fazendo isso. Aí eu cheguei em casa super triste, aí falei pro Rodrigo, olha só, eu acho que eu não posso mais fazer isso. Ah, você tá impressionada porque sua mãe tá doente. Falei, não, negativo, eu acho que eu tenho que parar de ficar inventando coisa, eu tenho que me organizar para fazer uma coisa que eu realmente goste de fazer até quando eu estiver doente, até quando eu não conseguir mais. É uma coisa que eu quero fazer e assim, uma coisa que nada vai me impedir de fazer, porque eu vou estar realmente, de verdade, gostando de fazer aquilo. E foi assim que eu comecei a botar odontologia no telhado na minha vida. O Rodrigo naquela época não podia me ajudar totalmente financeiramente, mas ele falou assim pra mim, olha, eu prometo que quando eu puder, a gente aperta o cinto e eu te ajudo, tá? E aí um dia ele ligou pra mim, eu tava trabalhando numa clínica popular lá no centro, e ele falou assim, cara, fui promovido, pode pedir pra sair daí, que agora você vai trabalhar menos dias, vai ficar só no consultório, e você vai começar a estudar gastronomia, eu vou te ajudar. Ah, tá. Aí a gente foi, eu pedi para dona Vera, que era quem cuidava do consultório naquela época, e dona Vera já sabia, porque eu falava muito, falava o tempo inteiro. Eu fazia cursinho de brigadeiro, cursinho de bolo, cursinho de uns pães e não ficava bom. Aí eu fiz cursinho de, sabe, cursinho rápido, de 4 horas de uma tarde. Eu começava a bloquear a agenda, e eu fazia um monte de coisa para ficar fugindo, sabe, fugindo, me sabotando mesmo, fazendo pequenos cursos. E nesse meio de fazer pequenos cursos, meu sogro veio e falou assim, em vez de você ficar fazendo pequenos cursos, por que você não investe num curso de verdade? Aí eu falei para ele, o curso de verdade é muito caro. Aí o curso de verdade seria uma faculdade de tecnologia, né? Aí ele falou, eu te ajudo, eu pago para você. E aí minha sogra falou, eu ajudo também. Aí eu falei, eu não vou fazer de rogada, né? E aí o Rodrigo ficou com vergonha. Acho que ele ficou até com ciúme, porque ele fez tudo público sempre na vida dele, né? Ele fala que eu gastei tudo que ele como filho não gastou, com os pais dele. Bom, o fato é que os pais dele pagaram a minha faculdade, o Rodrigo ajudou, porque ele ficou sustentando a casa, até meu dinheiro acabar, né? Porque eu também não era aquela pessoa que juntava grandes rios de dinheiro. Então eu fui lá com 28 anos, quase 30, né? Eu era uma das mais velhas na minha turma. Tinha um amigo que era o Antônio também, e a Cássia, que não acabou. E fui fazendo a faculdade. E quando chegou a época de fazer estágio, quem disse que alguém dava estágio para alguém de 28, 30 anos, gente? Ninguém dava estágio. As pessoas queriam os horários surreais, que eram incompatíveis com a minha realidade. Eu não tinha como aceitar um estágio para completar as horas extras da faculdade, práticas, né, que eles exigem, porque, eu não ia ficar mais em casa. Tipo, eu ia estudar o dia inteiro, ia fazer um estágio de 6 à meia-noite. Cara, que é isso? Tipo, minha vida ia acabar. Então eu fui começar a procurar alternativas, né? Como é que a gente se encaminha para os lugares certos sem querer, né? A gente vai sendo guiado e encaminhado. Aí eu fui fazer monitoria, porque as pessoas falaram para mim, as pessoas mais velhas que tinham o mesmo problema que eu, porque gastronomia sempre tem uma galera mais velha que é a segunda profissão. Falou assim, Fernanda, faz o seguinte, vai fazer monitoria porque conta também com carga horária, se você cumprir tudo direitinho. Aí eu fiz monitoria de panificação e confeitaria à noite. E também depois peguei técnicas de cozinha, que era nos dias à tarde, que eu esperava e emendava uma monitoria na outra, para fazer render horário, né? Aí assim fui eu. Então assim, o Juan já era meu professor, já tinha sido, e na hora da monitoria, entre o espaço de pesar as coisas e fazer as coisas para a turma da noite, ele fazia outros pães às vezes, porque tinha um chefe executivo da Alain Ducasse que fazia uns cursos de pós-graduação, tipo pós-graduação, sabe, com terrines e coisas bem francesas, e ele queria os pães no estilo de pães lá da França, e o Juan fazia os pães de fermentação natural. E aí foi a primeira vez que eu vi e ouvi falar daquilo, porque eu nunca tinha ouvido falar daquilo na minha vida. E aí ele tinha o bebê, né, o bebê, a mãe, né, o fermento mãe, o bebê quando a gente multiplica, naquela época aquilo era tudo muito confuso para mim, mas quando ele fez aqueles primeiros pães, eu achei aquilo fantástico. E até então, eu tinha ido na Europa muito cedo, eu tinha ido com os meus pais quando eu tinha uns 21 anos para a Itália, mas eu não me lembro de experiência com pães assim. Então quando eu comi aqueles pães no estilo assim de fermentação natural, eu fiquei fascinada e eu levei uma muda para casa, mas assim,
os pães não saíam a mesma coisa, os pães saíam uma bela droga. E eu não entendia porquê, eu queria fazer aquilo. Bom, entre umas férias e outras, entre um período e outro, eu acabei viajando para a França. E lá, quando eu vi aqueles pães, eu fiquei maravilhada. Eu assim, falei, nossa, eu quero aprender a fazer isso. Um dia eu vou fazer esses pães. Um dia eu vou fazer esses pães. E aí eu queria, porque queria fazer aquilo. Mas eu não encontrava conhecimento aqui. Eu fui fazer até alguns cursos, mas não conseguia fazer o fermento ficava com cheiro de podre, nossa, eu comprava livros, dava tudo errado. Bom, até que eu acabei engavetando isso, né? Não sei porquê, acabei engavetando. E me dediquei mais para massas enriquecidas, que dava muito certo. Nesse meio tempo, né, coisa vai, coisa vem, fui ficando não muito legal. Tipo, meu cabelo caía, eu tava me arrastando pelos cantos, aí eu resolvi procurar um bom médico. E aí eu conheci o Dr. Tel. Eu acho que foi uma das pessoas que mais modificou o rumo da minha vida até hoje, em termos profissionais e em termos de saúde. Quando eu conheci o Tel, em 2014, ele perguntou, eu nunca tinha ido numa consulta tão longa assim, que a pessoa parecia um padre. Sabe que você não conhece a pessoa e você tem uma intimidade para contar tudo assim de primeira? Foi isso. E aí eu contei todos os meus hábitos, tudo, e naquela época eu fazia também um curso de sommelier de cerveja. E me enchendo de glúten, né? Mas tá tudo certo, porque é bom, né? Mas quando a gente não sabe que tá fazendo mal, a gente não sabe o que a gente tá fazendo. E aí ele terminou, antes de terminar a consulta, ele falou assim, eu preciso fazer alguns ajustes, mas eu preciso da sua ajuda, você tá disposta? Aí eu falei assim, eu tô. Aí ele, pois é, mas é que isso vai impactar no que você faz, na sua profissão. Mas eu acho que você consegue. Aí eu falei, o que que é? Ele, eu preciso que você não use mais nada, nem consuma nada com trigo. Aí eu fiquei, oi? Aí ele, é. Aí eu falei, cara, mas tudo que eu faço é com trigo. Aí ele, eu sei. Ele faz sem, você consegue. Aí eu fiquei, eu consigo, né? Ele tá falando que eu consigo, tinha acabado de conhecer o homem. Aí voltei pra casa, eu sou muito radical, quando alguém fala uma coisa, eu pego e corto. Aí eu cheguei aqui em casa e falei pro Rodrigo, aí naquele dia o Rodrigo já não gostou desse tal de Dr. Tel. Aí eu falei, olha, vou ter que fazer isso. Bom, comecei a colecionar uma série de pães zoados, etc. Muito difícil. Assim, chorei, joguei fora, comi muita coisa ruim, fiz minha família comer muita coisa ruim também, mas ao mesmo tempo eu comecei a crescer, eu comecei a aprender as coisas, fiz um cursinho ali, outro aqui, mas assim, nada que radicalmente mudasse a minha vida. Quando eu comecei a entender que eu podia pegar os fundamentos do que eu tinha aprendido com o Juan, eu poderia modificar os pães que eu estava fazendo sem glúten. Foi nessa hora que eu comecei a sair um pouco fora do contexto que eu entendia de pães sem glúten. E aí eu comecei a fazer pães cada vez melhores. E aí eu comecei a vender em feirinha, comecei a receber encomenda. Eu comecei a chamar a atenção, né? Não aquela atenção, mas comecei a chamar a atenção do meu pequeno mercado, né? E aí, passa o tempo, a gente começa a crescer, faz fazia uma feirinha junta local, aqui no Rio de Janeiro. E aí fazia. Gente, minha mãe era muito cruel. Ela falava que o pão sem glúten não era pão. Que eu tinha que voltar a fazer outras coisas, que não sei o quê. Tudo. Se eu falasse pra minha mãe naquela época, porque ela ainda era viva, que aquele pão não tinha glúten, ela já não gostava. Já era ruim pra ela. O preconceito. E falando em preconceito, nessa época foi onde eu vi a maior chuva de preconceitos em relação a todos os profissionais do nicho da padaria, que eles debochavam, e alguns ainda continuam debochando, né, desse universo dos pães nesse estilo, sem farinha de trigo. A gente escuta muita coisa, muita piadinha, a gente vê também muita gente que faz as coisas só por marketing e não por saúde, e eu fui passando tudo isso. Isso tudo foi um exercício para o meu ego, para eu aprender a fazer as coisas do zero, e cada consulta que eu ia, o Tel deixava as coisas mais complicadas e desafiadoras para mim. Porque teve uma época que ele me deixou vegana sem glúten. E essa foi a melhor época em termos profissionais e criativos que eu tive. Foi a época onde eu aprendi a cozinhar melhor, a me virar melhor, a substituir e fazer coisas realmente gostosas que meus clientes gostavam e que eles ficavam malucos com aquilo. Porque era assim, era impressionante, porque até minha filha e o Rodrigo comiam minhas paradas veganas que não era para eles comerem, porque eles não estavam dispostos a fazer essas como é que chama? Retiradas alimentares, né? Então,
Foi passando um pouquinho mais de tempo, cara, eu ganhei uma visibilidade e um dia, lá em 2017, um grande representante de uma das maiores redes de mercado daqui do Rio de Janeiro, uma rede chique, né, um padrão alto, me procurou para conversar sobre os pães, queria botar os pães lá, não sei o quê, e meus pães não tinham conservante, meus pães precisavam ficar na geladeira, eu não tinha uma escala, né, e até hoje não tenho uma escala infinita, e quando ele me conheceu pessoalmente, ele percebeu isso, porque eu falei que era só eu e uma ajudante para limpar. Então só por isso a pessoa já saca a sua escala, né? Uma pessoa que trabalha com produção. E aí ele estava com outro cara, que hoje eu vejo que ele estava lá só para observar todas as minhas reações. E aí ele fez uma pergunta e falou assim, o que você pretende com seus pães? Aí eu falei assim para ele, eu pretendo atingir o maior número de pessoas que eu conseguir. Aí ele, como? Causando um impacto na vida delas com o meu pão. Aí ele me olhou, eu vi na cara dele, ele deu uma risadinha de rabo, assim, sabe, de canto de boca. E eu vi que daquele momento em diante a conversa meio que mudou o tom. E ele meio que foi dando um jeito de acabar com a conversa. E tá tudo. Aí ele ainda falou para eu visitar outras unidades e olhar que tinha café da manhã, que tinha não sei o que ele queria botar lá. Eu ainda acreditei um pouco, mas eu tive um sentimento de que não ia para frente. Eu levei o Rodrigo para ver as unidades que ele me mandou, a gente fez até uma proposta, mas ele nunca mais respondeu os meus e-mails. E eu fiquei me perguntando, né? Eu falei pro Rodrigo assim, poxa, por que será que ele não me chamou? Aí eu fiquei, por que será que ele não me chamou? Cara, ele riu de mim, cara, ele zombou de mim. Bom, tudo bem, acho que ele me fez um favor, porque eu comecei a repensar se eu queria mesmo me tornar grande ou se eu queria enfiar isso mais uma vez na gaveta, como muitas coisas que eu já tinha feito. E aí eu entendi que existiam diversas formas de eu ser grande. Nessa época eu tinha uns amigos que trabalhavam com outro estilo de pão, que abriram uma padaria. E era uma época muito boa no Rio, porque os aluguéis estavam baratos, mas a gente decidiu não abrir, sabe? Por medo mesmo, porque dá medo. A verdade é essa. Se algum dia alguém falar pra vocês que teve medo de abrir um negócio físico, é verdade, dá medo sim. E eu não tenho vergonha de não ter aberto, porque eu enxergava que aos poucos eu ia contratar pessoas e não sei o quê, e eu não estava pronta para aquilo. E não era aquilo que eu queria, porque meu pão ia continuar aqui no Rio. No máximo ele ia para outros estados, e não era isso que eu queria. Eu queria que chegasse em mais lugares, mas eu não sabia como. E uma coisa que eu não contei para vocês é que assim, eu sempre fui extremamente egoísta com conhecimento. Eu nunca fiquei distribuindo meu conhecimento por aí. E eu também não tenho vergonha de falar isso. E quem me criou assim foi minha mãe. É uma maneira de defesa. E não é uma crença limitante. A minha mãe achava que a gente não podia dar o pulo do gato, nem o segredo para ninguém. Imagina só. E eu cresci minha vida inteira ouvindo falar isso. E no momento que eu percebo que eu tenho que começar a ensinar para poder fazer o meu produto chegar em mais lugares, eu começo a ficar numa dúvida, porque eu ia estar quebrando um dos maiores conselhos, supostamente, que a minha mãe me dava. Era como se fosse um dogma, né, na minha criação. E como é que eu ia fazer para quebrar aquele dogma? E aí eu comecei a assistir várias coisas na internet, né, e eu comecei a escutar várias pessoas, coaches mesmo, que falavam, você tem que vencer suas limitações, não sei o quê, você tem que vencer. Aí eu falei pro Rodrigo, olha, eu tenho que vencer minhas limitações, acho que eu tenho que começar a fazer umas aulas. Olha como é que tudo é muito perfeito. Um dia vou eu numa consulta do Dr. Tel, e ele fala que chegou o grande momento de eu voltar a me alimentar com pães, e esses pães deveriam ser de fermentação natural, e eu teria que fazer esses pães. Aí eu fiquei assim, nossa, aí eu fiquei com medo. Eu falei, cara, mas eu não vou voltar a ter tudo aquilo que eu tinha? Eu não vou voltar a ficar ruim? Eu não sei o quê. Já tinha passado muito tempo. Aí ele falou, não vai, a gente vai reintroduzir aos poucos, você vai procurar uma farinha boa, vai fazer um processo bem longo e vai procurar se informar sobre fermentação natural. Gente, em menos de 48 horas já tinha comprado saca, já tinha dado um jeito de arrumar fermento, de ressuscitar os conhecimentos e comecei a botar em prática. E mesmo fazendo os primeiros pães sem pestana, meus pães tinham miolo, tinham casca, eu só não tinha beleza estética. E eu sabia que aquilo era questão de tempo, porque eu já tinha sofrido muito com os pães sem glúten. Então eu sabia que realmente trabalhar com trigo, depois daquela coça toda que eu já tinha tomado, ia ser muito mais tranquilo para mim. Mas muito mais tranquilo do quê? De lidar com os meus fracassos. Então eu sempre lembro dessa fase que eu trabalhei sem trigo como a melhor chicotada que eu tomei da minha vida. A chicotada que eu tive que improvisar
e entubar tudo que fazia de errado, entendeu? Eu tinha que ficar chateada, tipo, sozinha, tinha que choramingar, tinha que escutar piadinha. Então aquilo foi uma grande escola para mim, sabe? Uma grande escola, independente de todas as escolas que eu tenha feito, as minhas próprias restrições foram as melhores escolhas e as melhores escolas que eu tive durante todo o meu percurso até hoje. Então eu comecei a pensar em distribuir aquilo, mas de que forma? Aí eu fiquei meio louca. Aí eu falei pro Rodrigo, vamos aqui fazer um PDF com fotos. Aí eu fiz um guia, né, para fazer o pão. Fiz com umas fotos, assim, não tinha uma qualidade bacana, mas tinha. E o Rodrigo, por que você tá querendo fazer isso? Você nunca fez isso, por que você quer fazer? Eu falei, cara, porque eu tô muito revoltada. Porque esse negócio aqui não é coisa de outro mundo. Se as pessoas tiverem um passo a passo, ou pelo menos uma sugestão, as pessoas vão ter coragem de fazer. Eu acho que a gente precisa contar para as pessoas que esse pão não faz mal, que algumas pessoas podem comer, algumas pessoas como eu, e que muitas pessoas estão comendo um pão errado e que elas não sabem, e que se elas fizerem em casa, elas vão conseguir fazer uma coisa legal. Aí o Rodrigo, cara, você vai conseguir o quê? Aí eu falei assim, eu acho que em vez de eu ficar reclamando que o cara lá do mercado não me chamou, que num lugar tal tem coisa ruim e que não sei o quê, em vez de eu ficar reclamando, é muito mais válido de eu pegar, ensinar coisas boas que eu aprendi a fazer esses anos todos para as pessoas, essas pessoas provarem essas coisas boas que elas vão fazer na casa delas, e aí quando elas forem pra rua, nunca mais que elas vão aceitar o desaforo de comer uma coisa ruim ou de pagar caro por uma coisa meia boca. Aí o Rodrigo falou, cara, isso faz sentido. Aí eu falei, você come uma coisa qualquer hoje na rua? Ele, não. Por quê? Porque você come melhor em casa. Então é isso que a gente vai começar a fazer. Aí o que eu fiz? Segui também o conselho da minha filha, que na época falou pra mim, mãe, abre um canal no YouTube. Aí eu abri o canal no YouTube, comecei a fazer os videozinhos, abri as primeiras aulas. Olha, as primeiras pessoas que fizeram as aulas, elas não sabiam, elas eram pessoas que me seguiam e acharam muito esquisito começar a dar aula. Conforme o tempo foi passando, isso ficou mais natural, até mesmo para mim. Mas eu sempre tive muito apego com as coisas que eu produzi, que eu desenvolvi, e confesso que eu tenho até hoje. Quando eu pratico uma aula com algo novo, eu estou praticando um desapego. Então isso é um exercício constante contra o meu egoísmo, tá? Para realmente dar e doar o melhor que eu tenho para os alunos, e 100%, porque eu não escondo nada dos alunos, porque eu quero que eles façam até melhor do que eu. E hoje, a melhor recompensa, depois de ter começado a fazer o curso online, que é onde eu estou hoje, é ver que pessoas no mundo inteiro, Japão, China, África, muitas vezes eu recebo uma foto ou eles mandam para mim um vídeo para eu analisar o pão, eu vejo que eles conseguem fazer pães até mais bonitos do que estão no curso, do que eu ensinei, sabe? E eles cada vez continuam crescendo mais dentro da realidade deles, sem ficar empacados. E eu sempre olho para o curso e eu falo assim, caraca, Rodrigo, se eu tivesse isso quando eu comecei, como teria acelerado a minha vida, como eu teria jogado menos coisa fora, como eu teria sofrido muito menos. Assim, eu não posso parar agora, porque parar agora é não plantar a semente para daqui a muitos anos eu realmente ver meu mercado um pouco melhor, ou até mesmo totalmente transformado por tantos consumidores que hoje fazem os pães em casa e aplicam toda a metodologia e a técnica. Mas, gente, isso tudo não vem do nada. Vem de sinais que a gente percebe, seja da nossa saúde, seja da nossa vida, seja do pai, da mãe, do nosso contexto, do ambiente onde a gente está inserido. Quando a gente não fica passivo às coisas que estão acontecendo e confia no nosso sentido, sabe? E para de ficar ouvindo coisas ou pessoas falando sobre o que a gente deveria ou não fazer, as coisas fluem com melhor velocidade. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão tocando isso para frente. E quem sabe um dia, né, até ter a minha lojinha física, que um dia os alunos pedem, né? Todo lugar que eu vou, eles falam, quando é que vai ter a lojinha física? Quando é que vai ter a lojinha física? E aí eu fico assim, as pessoas sempre cobram, né? A gente casa, as pessoas cobram filho, a gente tem um lugar, as pessoas cobram a loja, e o mundo é assim. E hoje eu também não me sinto tão cobrada e pressionada. Eu sei que na hora que for para ter, eu vou ter. E que agora o momento é o quê? De mudar a mentalidade do meu mercado. E quando eu mudo a mentalidade do meu mercado, eu faço com que as pessoas pensem melhor, com uma coisa que é tão simples, mas que causa tanto impacto na vida delas, que é fazer um pão delas em casa.